Aqui era todo mundo com calor, agora todo mundo com calor. O cabelo tá bonitinho. Vamos começar. Vamos começar nossa aula de hoje. A gente, na última aula, parou no capítulo 22. A gente chegou a ler o capítulo 22, mas não finalizou. Hoje a gente vai finalizar ele e partir para o capítulo 23. Então, nós estamos falando sobre o verbo bar, vir, capítulo 22. Sobre vir. Isso. Aí o Maimônides, ele começa, a gente vai ler aqui o capítulo inteiro, para não ler só metade, para a gente pegar a ideia completa aqui do capítulo. Ele começa assim: o verbo bar, no idioma hebraico, designa vir de um ser vivo, ou seja, chegar a um lugar qualquer ou a outro indivíduo, como é: o teu irmão veio com astúcia. Gênesis 27, 35. A palavra foi designada também para a entrada de um ser vivo em um lugar qualquer, como é: e José entrou na casa. Quando entrardes na terra, etc. Esse verbo foi empregado também metaforicamente em relação ao aparecimento de algo que não é um corpo. Quando vier o que tu disseste, te honraremos, como está em Juízes 13, 17. Das coisas que virão sobre ti, Isaías 47, 13. E foi empregado até mesmo para designar a causa da privação de algo, como é: e eis que veio o mal, e veio a escuridão. De acordo com este último significado aplicado ao que é absolutamente incorporal, este termo também foi usado metaforicamente em relação ao Criador, glorificado seja, tanto para designar a aparição de sua palavra, como da sua Shekhinah. E na aula passada a gente explicou um pouco sobre o conceito da Shekhinah. De acordo com essa metáfora, foi dito: e eis que eu venho a ti numa nuvem espessa. Êxodo 19, 9. Porque o eterno Deus de Israel entrou por ela. Ezequiel 44, 2. Tudo que se assemelhar a isto é a manifestação da Shekhinah. Então virá o eterno meu Deus, e com ele todos os santos. Zacarias 14, 5. Indicando a chegada de sua palavra, ou seja, a confirmação das promessas feitas por meio dos seus profetas, pois todos os santos são uma referência a Israel, resultando que a palavra de Deus virá através de todos os santos do seu povo. Ou seja, em relação aos profetas, a palavra de Hashem, de Deus de Israel, veio através dos profetas. Então, tudo o que designa a chegada, a vinda, o aparecimento, tudo que se refere a algum tipo de movimentação em relação ao Criador, que o Criador está em tal lugar, preencheu tal lugar, como o templo ou o tabernáculo, está se referindo à glória do Criador, a Shekhinah do Criador. E a Shekhinah é a luz do Criador. Porque todo qualquer movimento, todo qualquer ato corporal, como o de vir em algum lugar e preencher o lugar, é um termo metafórico relacionado ao Criador, porque o Criador não tem movimento. Tudo que tem movimento é um objeto, ele tem propriedade, ou seja, é algo limitado, é algo no mundo. O Criador, como ele é além do mundo, ele é maior do que o mundo, ele está acima de todos os conceitos, de todas as coisas, de todas as definições. Esses termos são usados metaforicamente para trazer uma ideia de uma revelação do Criador com relação ao seu povo, com relação ao mundo. Então, por exemplo, quando diz que a palavra do Criador
a presença do Criador veio a seu povo, inspirou o seu povo, se relaciona ao que a gente estudou anteriormente, da ação dos profetas como instrumentos da revelação do Criador. Os profetas agem como um instrumento para o povo. Então, o povo de Israel está sofrendo algum mal, alguma ameaça de guerra, um reino inimigo está fazendo guerra com Israel. E o profeta vem e ele adverte o próprio povo. O profeta ele sempre vai vir para falar mais uma coisa aparentemente negativa do que uma coisa positiva. O profeta ele vem para advertir, ele não vem para elogiar. O profeta, quando a gente vê na literatura hebraica, quase todas as vezes o profeta vem advertir um erro do povo. Ele vem como um instrumento do Criador para correção, para instrução do povo. O profeta vem instruir algo ou a liderança do povo de Israel está corrompida e está fazendo coisas que estão desagradando o Criador, está indo contra a Torá, ou o povo como um todo está praticando idolatria, se desviou do caminho que Moisés ensinou. Então, todas as vezes que aconteceu um episódio como esse, o profeta ele veio, e muitas vezes o profeta foi alvo de crítica pelo próprio povo ou a liderança, porque ninguém gosta de sofrer correção. Ninguém gosta que uma pessoa venha até você e diga que você está errado, que você tem que corrigir tal e tal coisa. Então, é por isso que os profetas, falando a verdade, eles muitas vezes pagaram o preço. Ser um profeta não era algo muito assim lucrativo. Não era algo lucrativo. O próprio profeta sofria muito por isso, porque ele tinha que advertir o povo e sofrer as consequências disso, que era que muitas vezes as pessoas não se corrigiam. O ego ele protege a si mesmo. Então o ego das pessoas, mesmo que ela está no caminho errado, ela está fazendo uma coisa que é negativa, é contra a Torá, ela acha dentro de si uma justificativa para aquilo que ela está fazendo. Então o próprio ego ele se cerca, ele se protege. Então as pessoas, mesmo estando no caminho errado, elas muitas vezes vão falar, não é isso, eu estou fazendo certo, e vai ter os seus motivos. Ela vai dar os seus motivos para isso. Então muitas vezes os profetas foram perseguidos, inclusive pelos reis de Israel. Os reis de Israel perseguiram muitos profetas, matou muitos profetas. Esaú foi um. Esaú, tem um episódio que Esaú, se eu não me engano, manda matar 85 sacerdotes. Então a gente vê que dentro da história de Israel, aquele que veio muitas vezes... Rei Saul. Então, o rei Saul, ele mandou, tem um episódio que ele manda matar 85 profetas. Ele percebia Samuel, o profeta Samuel. Ele viu que já estava rejeitado, mas ele já estava guardado. Então houveram muitos episódios na história do povo de Israel em que os profetas tiveram esse papel de um instrumento de correção e sofreram com isso. Porque muitas vezes o vaso, vamos pegar vamos dizer assim, a comunidade de Israel, a Assembleia de Israel, como um todo, ele se comporta como um vaso. Porque existem os vasos como individuais, como as pessoas, cada uma é um vaso, é um receptor, e existe um vaso geral, que é o vaso de Israel, que inclui todo o povo, toda a Assembleia de Israel. Muitas vezes o vaso, como um todo, o vaso da Assembleia de Israel, não estava com a correção
a correção necessária para receber a luz. E com isso, a gente vai ver no capítulo 23 que o Rambam vai falar uma coisa muito interessante em relação à providência divina. E a gente já vai ler, mas só para a gente já ter uma base sobre isso que o Rambam vai falar, quando o vaso ele não tem a correção, ele não tem a similaridade de forma com a luz do Criador, ele habita no estado de escuridão. E qualquer tipo de repreensão que você fala, ele não recebe. Isso. É isso que está falando? Ele não recebe. Shalom. Ele não recebe porque quando o vaso está num estado não corrigido, a gente já viu diversas vezes aqui no quadro que existe uma tela em cima. Sim. Essa tela, ela tem uma ação fundamental, que é quando a luz bate, exatamente, quando ela está corrigida, ela filtra a luz divina e age, ela dá uma resposta à luz divina. Ou ela vai receber para doar, ou ela vai querer receber para si. Quando ela recebe para si, a luz, ela não penetra corrigida dentro do vaso. Então o vaso ele fica no estado de escuridão. Então ele fica com uma certa percepção limitada. Ele não é completamente preenchido por uma luz corrigida. Porque ele mesmo não permite. Exatamente. Que essa tela que vai filtrar a luz divina, para ela receber completamente, ela tem que rejeitar a luz divina. Mas como é que é assim rejeitar a luz divina? Não entendi. Rejeitar a luz divina na tela, no vaso, é você rejeitar que a luz divina te preencha pelo seu próprio benefício. Isso é rejeitar a luz divina. Quando o vaso rejeita a luz divina, aí sim a luz divina preenche genuinamente o vaso e o vaso se torna um receptor para doar. Por isso que a gente vê quando tem aquele vaso, tem a tela e tem uma linha vindo de cima. Sim. Ela bate e não volta, ela ricocheteia na tela. Então, esse bater, esse choque e ela voltar é rejeitando a luz divina. Quando ela rejeita a não receber para si mesma, ela faz a correção no vaso. Aí ela se preenche com a luz divina, a orpime, que é a luz interna, e esse vaso ele se torna um vaso corrigido. Então, consegue entender mais ou menos a lógica disso? A princípio, rejeitar receber para si. Ah, tá. Se ela não tiver essa percepção de receber para si, aí volta e aí o vaso é corrigido. Se ela porque aí vai receber para doação. Se ela tem a percepção, não quero receber para mim. Não quero receber para mim. Então, abrir mão, né? Isso exatamente. Não quero receber para mim mesmo. Então a luz ela bate, ela volta, mas esse voltar, essa luz que vai de cima a baixo, é a luz de correção. Aí ela tem um efeito, e esse efeito é corrigir o vaso, que é uma luz interna, a orpime. E aí ele é corrigido para doação. Ele se torna um receptor para doar. Então isso simboliza pra gente de que esse vaso que ele rejeita a luz divina, ele não pensa no eu, ele pensa na comunidade, ele tem uma mentalidade coletiva. Porque ele não quer receber para o indivíduo, ele quer receber para a comunidade de Israel. Então, dentro do vaso geral de Israel, era isso que deveria acontecer. O que muitas vezes não acontecia. Só que quando o vaso ele não está corrigido, ele fica num estado de escuridão. Então ele não consegue perceber a providência divina. A providência divina não é clara. E isso, quando há um estado de escuridão que cobre a providência divina, ele cai numa situação chamada de acaso. O Rambam diz que ser jogado no acaso é uma das piores coisas que existem. Porque Por que é isso, jogado no acaso? o acaso ele acontece quando a providência divina ela é encoberta por esse estado de escuridão. Aí ele foi o Eterno que agiu
prol daquela pessoa, só que ela não vai ter essa percepção do fogo eterno. Isso Foi aí. do acaso, obra do acaso. O vaso, ele está dentro de um estado de escuridão. Então ele não percebe, a providência divina está encoberta. A providência divina, ela encoberta, o vaso, ele vai agir dentro do acaso. Então o vaso, ele vai estar dentro da casualidade. Ele vai estar dentro da contingência. Contingência é uma palavra na filosofia que se refere ao acaso. Então, dentro de um estado de contingência, o Rambam considera um estado que é muito perigoso. Está dentro desse estado de contingência. E isso ele vai falar no capítulo 23. Mas é só para a gente ter uma percepção mais para o lado da Kabbalah, na questão da revelação divina, do não corrigir do vaso de Israel. E por isso que os profetas foram muito perseguidos. Porque o vaso geral de Israel não estava com a similaridade de forma. Então por isso que os profetas, mesmo sendo um instrumento do Criador, eles eram vistos pelos seus líderes, pelos reis de Israel, como geradores de contendas, geradores de motim, de rebeldia, enfim. Então, só para a gente entender esse conceito. E para a gente finalizar o capítulo 22, ele só repetindo aqui o último parágrafo. Indicando a chegada de sua palavra, ou seja, a confirmação das promessas feitas por meio de seus profetas. Pois todos os santos é uma referência a Israel, resultando que a palavra de Deus virá através de todos os santos de seu povo. Então aqui tem uma nota, santo de seu povo se refere a uma alusão aos profetas de Israel, que agem como instrumento de revelação. Então assim finaliza o capítulo 22, que se refere ao verbo bar, vir. E como isso esse verbo é referido em relação ao Criador que não tem movimento. Então a gente sabe que toda vez que se refere a vir, a ir do Criador, ou a preencher algum lugar, se refere a Shekhinah. Shekhinah é um estado de revelação da glória do Criador num vaso. Quando o vaso está num estado de escuridão, ele não está no estado de Shekhinah. Então a Shekhinah é o estado contrário que a gente falou agora, é o oposto. A Shekhinah é um estado de iluminação, de revelação do Criador. Dentro da Shekhinah não existe o acaso, existe a providência divina. A providência divina, ela age num vaso que ele está preenchido pela Shekhinah, que é a presença divina. Então são dois lados aí opostos, a obscuridade, ao ser jogado no acaso, na contingência, e estando dentro da providência divina, que é o estado onde a Shekhinah, ela preenche o local, ela preenche o vaso, preenche a pessoa. Então, começando o capítulo 23... Eu posso dar um testemunho, uma experiência que eu tive ontem? Eu tive uma experiência muito, muito bacana em relação a gente vai aprendendo aqui as coisas e a gente vai lá para fora para a prática, né? Quando foi na quinta-feira, eu tive lá no Mundial, no mercado, fazendo um negocinho lá para casa. Aí quando eu passei assim no caixa, tinha uma senhorinha, mais de 80 anos, ela era muito, muito idosa, mas muito idosa. Mais de 80 anos ela tinha. E aí ela tirou o dinheirinho dela, tadinha, e aí não deu para poder pagar, e estava faltando. Aí vai ter que chamar o gerente, vai ter que estornar a compra, vai ter que não sei o quê. Eu não tinha dinheiro para poder pagar toda a compra. Aí eu não esperava, né? Falei, eu vou ficar nesse gasto aqui, porque ela já está terminando, é mais rápido para mim, eu tô com muitas coisas para fazer ainda. Aí eu falei assim, ô filha, quanto é que está faltando para ela, pelo amor de Deus? Ela falou assim, R$13 e R$13 e pouco. Aí eu falei assim, não, pode passar, não se chama gerente não, pode passar. Aí ela falou, a senhora vai pagar? Eu falei, vou. A diferença da varinha. Aí
Aí ela ficou toda feliz, sabe? Às vezes ela tá precisando daquelas coisas ali para poder levar para casa e não podia tirar nada. A gente passa por isso também, né? Pô, se eu tirar isso aqui, vai, a gente passa por isso. Pô, se eu tirar isso aqui, não vai fazer uma falta nada. Aí eu me coloquei no lugar dela assim, sabe? Aí eu senti um gozo tão grande. Minha filha, muito obrigada. Deus te multiplique em nada, nem a nós todos. Eu senti um gozo. Eu senti, acho que é a palavra melhor para eu poder expressar isso aqui. Eu senti um gozo tão grande, um troço, que eu acho que eu não senti isso não, gente. Eu senti uma autossatisfação muito gigante. Isso foi na quinta-feira à noite. Quando foi na sexta-feira, a gente não faz nada com barganha, a gente sentiu assim vontade de fazer, né? Quando foi ontem à tarde, uma cliente me retornou e falou assim, Samanta, isso nunca aconteceu, foi a primeira vez. Ela virou para mim e falou assim, Samanta, eu vou fazer uma coisa, mostrei até o áudio pro Rodrigo. Ela quis esclarecer uma dúvida e tal. Ela falou assim, deixa eu te falar, eu fiz uma venda. Quando eu comprei o plano, contratei o plano contigo, eu sei que o primeiro pagamento é do corretor e tal, taxa de operação, mas assim, eu chorei muito porque eu estava com dificuldade na hora que eu contratei o plano e tal, você tem um desconto de R$200 de desconto. Eu sei que tirou de você, da sua contabilidade aí. Eu queria te devolver, porque é seu. O desconto que você me deu de R$200, me dá teu pix que eu quero colocar. Que é seu esse valor. Isso aconteceu. Tudo bem que a gente faz de fora, né? Exatamente. Bom, né? Trabalha anos com coisa de saúde, eu nunca vi isso acontecer. A pessoa ter um choque de consciência, né? Eu falei, pô, aquela execução que você teve, né? Enfim, então assim, quando a gente faz algo, o universo ele devolve. Ainda mais em Lagbaúmer, né? Gente, o universo ele devolve. Então eu tive uma experiência assim muito linda, sabe? E esse tipo de sentimento É um gozo. que a pessoa sente, o Baruch Hasselman ele chama disso do prazer espiritual. Que é esse prazer que ele está acima Do físico aqui. do prazer só de receber, que é o prazer limitado. Então ele descreve que esse desejo que ele é realizado e ele é preenchido pelo prazer. Então o desejo de doar, o desejo realmente corrigido, ele gera um prazer que ele está acima do lazer. É um prazer que é um prazer corrigido, é um prazer que está ligado ao desejo de doar. Assim como o prazer que está ligado ao desejo de receber, é aquele prazer que ele é o prazer que a gente sente no mundo, em relação às coisas que o Baruch Hasselman diz que o próprio prazer é anulado pelo seu preenchimento. Então é um prazer que está em constante ondulação. É um prazer que não consegue atingir o seu lugar espiritual, vamos dizer assim, que está acima do lazer, acima desse mundo. Então, Baruch Hasselman fala que o prazer que a pessoa recebe no vaso, que o vaso ele tem o desejo de doar genuinamente, é um prazer indescritível, é um prazer que a pessoa sente que é um prazer espiritual, que ele está acima do prazer, vamos dizer assim, cotidiano, o prazer, vamos dizer assim, corporal do mundo de Olam Hazeh. Então, É meio que mágico que você sente. O que eu senti ali na consciência, tipo assim, quando a gente quando faz as coisas erradas, a gente não tem consciência, tipo assim, não te dá um toque na hora, como assim, você tá fazendo uma coisa, você tá errado, você tá fazendo, não tem um negócio assim? Você não se sente, a gente não se sente mal? E é o contrário, quando você faz uma coisa que é bom, tipo assim, eu pensei, poxa, eu acho que eu agradei o coração do Eterno, porque eu senti um negócio tão gostoso. Aí eu falei pro Rodrigo, eu vou fazer mais vezes. Eu vou fazer mais vezes, porque eu gostei da sensação que eu senti. sim, então esse é o objetivo de corrigir o vaso, entrar em similaridade de forma com o Criador, é isso, imitar, emular as ações do Criador, ser um doador dentro
das limitações do ser criado. É claro que, como um ser criado, a gente não vai conseguir ser doador como criador, porque nós seríamos o criador, não existiria uma divisão, não existiria um criador e um ser criado. Mas o ser criado, ele tem a possibilidade de, dentro de uma certa proporção, emular as ações do criador, ser como um criador dentro do mundo criado, ser a imagem e semelhança realmente do criador. O Munir fala que a cada ato de doação é como se a pessoa transcendesse a sua própria humanidade, porque você vai além da expectativa da natureza humana, então você rompe, aí você sente uma sensação divina, né? Você sente um sentimento divino, que é o prazer de doar, e aí depois você volta de novo para a caixa. É como se fosse um passarinho que de vez em quando voa por 2 segundos e volta para a gaiola. Sim, exatamente. O Barros Leme descreve muito bem esse processo nos escritos que ele deixa, como os artigos que ele deixa com o seu filho Rabash. Ele fala muito sobre isso. Inclusive Rabash escreve muito sobre isso também. O Rabash, ele até traz isso para uma linguagem mais acessível ainda do que o seu pai. Num modelo de escrita mais popular. Então, iniciando aqui o capítulo 23 do Guia dos Perplexos, sobre o verbo yatsar, sair. O verbo yatsar é o oposto do verbo bar, que a gente viu ainda há pouco, que significa vir. Ele é empregado para a saída de um corpo de um lugar onde se encontrava estável para outro lugar, seja este corpo um ser animado ou inanimado, como é. Eles saíram da cidade, Gênesis 44:4. Quando sair um fogo, Êxodo 22:5. E foi empregado metaforicamente a manifestação de algo que é absolutamente incorpóreo, como é, a palavra saiu yatsar da boca do rei, Esther 7:8. Pois sairá a palavra da rainha, Esther 1:17. Ou seja, a informação será divulgada, pois de Sião sairá a Torá, Isaías 2:3. E o sol saiu sobre a terra, Gênesis 19:23. Ou seja, a luz surgiu. É sempre de acordo com esta metáfora que interpretamos o verbo yatsar em relação a Deus, como é. Eis que o Eterno está saindo de seu lugar. Isaías 26:21. Ou seja, sua palavra que estava oculta de nós até agora é manifestada como se fosse o nascimento de algo que até agora não existia. Pois tudo que é produzido diante de Deus é atribuído à sua palavra, como é, pela palavra do Eterno foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todos os seus exércitos. Salmos 33:6. Semelhante aos atos dos reis, que, para transmitir suas vontades, usam o instrumento da palavra. Deus, porém, não carece de instrumento algum para agir. Pelo contrário, todos os seus atos se dão somente por sua palavra, somente por sua vontade, sem qualquer fala, como será explicado. Então aqui, o Rambam, ele tem essa ideia que ele sempre vai deixar isso muito claro, que o Criador não tem movimento, o Criador, ele é um motor imóvel. E ele vai usar muito a interpretação de Aristóteles sobre isso. E todas essas metáforas ele vai interpretar em relação a uma manifestação da glória do Criador, da Shekhinah, ou a manifestação de uma mensagem do Criador que antes estava oculta, então essa mensagem foi despertada num certo lugar,
seja através de um profeta, seja através de um rei sendo influenciado pela influência divina, ele vai interpretar isso como algo que estava coberto e surgiu, então uma revelação do Criador, e não o Criador em si. Ele vai sempre excluir essa ideia de que o Criador saiu de um lugar para ir para o outro. Então, mesmo que isso faz muito sentido. Como existe algo, uma ideia, um conceito, que ele está oculto, que não foi revelado, é como se aquilo não existisse para nós. Nós completamente ignoramos, porque dentro dos nossos sentidos aquilo não existe. E quando essa mensagem vem através da revelação profética ou algum acontecimento revelado pelo próprio Criador, é como se o Criador saísse da sua morada e fosse para aquele lugar e se revelasse naquele lugar. Mas o Rambam deixa bem claro que não é que o Criador saiu de um lugar, saiu dos céus e veio para a terra. Não é como se o Criador tenha um lar que geralmente é simbolizado pelos céus, e ele, quando ele tem vontade, ele desce para a terra para olhar os homens. Na antiguidade tinha muito essa ideia de que os deuses, a morada dos deuses era o céu, e os deuses, eles visitavam os homens. Então os deuses saíam, seja do Olimpo, seja dos mais altos céus. Ou seja, quando ele estava presente na terra, ele estava ausente no céu. Isso, exatamente. Como Zeus, por exemplo, que habitava o trono do Olimpo, mas às vezes ele dava umas fugas para visitar as mulheres humanas. Então ele saía do Olimpo e visitava os homens e fazia as coisas que ele fazia. Então, ou seja, essa divindade, ela se projeta de lugar a lugar. Ou seja, ele não é onipresente, onisciente. E dentro das antigas tradições, até do Oriente Médio, em relação aos deuses do Oriente Médio, os deuses cananitas, Baal, Asherá, enfim, esses deuses, eles também funcionavam dentro dessa lógica. Então a mentalidade do povo antigo era assim, inclusive dentro de Israel. Inclusive dentro do povo de Israel, como fazendo parte de uma mentalidade antiga, também tinha uma cosmologia dessa forma. Então, assim, era necessário que os profetas advertissem. Por que era tão necessário que os profetas advertissem contra a idolatria naquela época? Porque a gente pensa que hoje, como aquele povo que teve revelação do Criador, tantas vezes caiu dentro da adoração de ídolos, mas porque aquela era a mentalidade normal da época. Tem uma passagem no Talmud, de um grande sábio do Talmud, que ele diz que ele teve uma visão da época de um rei de Israel. Então ele se perguntava perplexo, como um rei tão elevado assim caiu em idolatria. Aí o rei falou em sonho para esse sábio do Talmud, que diz que esse sábio do Talmud, sendo tão grande como era, se ele vivesse na época do rei de Israel, ele faria idolatria. Então, olha só... Mas existe idolatria consciente e inconsciente, ou a idolatria não tem essa questão de uma pessoa, às vezes, cometer idolatria inconscientemente ou conscientemente, tipo, sabendo ou não sabendo. Por exemplo, igual tu falou aí, que nessas épocas as pessoas às vezes cometiam idolatria por causa que era condicionada naquela época, aquele tempo, aqueles lugares, a cometer idolatria. O nosso patriarca, né, ele foi despertado pelo Eterno dentro dele mesmo. Por isso que a Kabbalah, né, ela é muito rica, né, vasta, né, porque ela nos condiciona ao que? A buscar cada vez mais, né, a sabedoria. Por quê? Porque a gente não tem que ficar preso a algo, a algum ensinamento que nos condiciona ao que? A também praticar a idolatria. Mesmo que, assim, não sei se é isso ou não, conscientemente ou inconscientemente, tipo, épocas e épocas, tempos em tempos,
Por exemplo, aí no caso de Abraão, ele foi despertado, né, pelo Criador a se internalizar, né, para conhecer o próprio Criador, né, se internalizar, né. E no caso, a pessoa se buscar o autoconhecimento, né, dentro daquilo que nos move, né, que aí a gente consegue entender mais ou menos o que é em si o Criador, porque, na verdade, se a gente mentalizar o Criador como uma forma ou algo, alguma coisa que tenha um desenho, uma imagem ou algo, automaticamente na nossa própria mente a gente está cometendo idolatria, porque o Eterno ele não tem algo, não tem nada que compara ele, porque ninguém sabe como ele é. Então, automaticamente, se a gente tentar imaginar ele, figurar ele em nossa mente, em nosso interior, automaticamente a gente comete idolatria, a gente fugir disso. Não sei se eu estou correto, mas... E Abraão veio de um ambiente extremamente idólatra, que era normal da época. Seu pai era idólatra, tinha uma loja de idolatrias, que vendia idolatrias. Era completamente normal, fazia parte da consciência daqueles povos. Precisou de instrumentos como Abraão terem uma revelação do Criador para poder ser algo, uma completa inovação daquele contexto. Uma coisa estranha aos olhos de todas as pessoas contemporâneas daquela época. Somente se tinha algumas tradições que preservavam a mentalidade monoteísta, que eram as escolas de Eber, de Matusalém, de Shem, que eram aquelas escolas que preservavam a tradição de Noah, que veio de Noah. Então, assim, era algo completamente normal. E por que o Rambam, ele mesmo no século XII, ele tem essa necessidade de escrever essas coisas? Porque até na Idade Média se tinha uma percepção cosmológica que se acreditava que realmente Deus habitava os céus e descia, como era a mentalidade que existia na Antiguidade. Então isso foi a maior parte da nossa história escrita. Nós, como humanidade, tivemos esse tipo de percepção do mundo. Inclusive, sendo monoteísta, nós usávamos, os antepassados, né, no caso, utilizavam conceitos antropomórficos na sua literalidade. Então era o imaginário da época, era o imaginário. A Terra era como uma terra fixa, como um domo, e se tinha as esferas celestes. Até na época do Rambam se tinha as esferas celestes, que ele inclusive acredita nisso, algo que já foi refutado. Mas até a época dele, desse modelo aristotélico, existiam esferas celestes, era a concepção, e que Deus habitava as esferas mais altas. Então era como um domo, realmente, que os deuses, ou Deus, habitavam nos céus mais elevados dessas esferas celestes. Então os deuses se projetavam de um lugar para o outro. Por isso que ele tem a necessidade de deixar muito claro que Deus não se projeta de um lugar para o outro, mas sim, quando se tem uma revelação em certo lugar do Criador, é como se o Criador aparecesse naquele lugar, que é a glória do Criador. Ou seja, ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas ele só se manifesta em lugares específicos. Ele se manifesta num vaso corrigido. Mas se não há necessidade também humana, tipo de ele representar algo ou alguém através de figuras ou de algo projetado pela própria mente, não é a necessidade, uma é a necessidade humana, ou que vem através da alma, né, da energia que move, o de saber. O David Ero, ele escreve no livro A Luz Infinita sobre a importância da idolatria naquele contexto. Por quê? Porque o idólatra, ele é todo aquele que busca compreender o divino. Só que se ele não tem revelação do divino, então ele vai criar um modelo que ele possa compreender. Então, assim, é o esforço daquela pessoa que tenta compreender o Criador
mas ele não tem revelação, ele não tem conhecimento do Criador. Então ele vai começar a observar a natureza, vai começar a observar os astros, então ele vai começar a imaginar que cada força ela tem a sua utilidade. Se cada força se relaciona com, tipo assim, tudo no universo, tudo no mundo corrobora para a sobrevivência do homem. Tudo é criado para o benefício do homem. Então, existe um Deus nos astros que me orienta, que me guia, que me ilumina, tá entendendo? Enfim, então existe o Deus dos astros. Mas também existe um Deus na terra, que faz a terra dar fruto para me alimentar. Existe um Deus das águas, tá entendendo? Por quê? Porque ele vai começando a perceber que todas aquelas forças da criação são feitas para benefício dele. Então existe uma força alimentando ele. Só que ele não tem revelação do Criador. Aí quando ele começa a ter uma percepção do Criador, quando? Quando Deus desce, aparece? Não. Quando ele começa a observar que todas essas forças se relacionam. Quando ele começa a entender que a lua tem influência nas águas, que o sol tem influência na terra. Então quando ele começa a perceber a relação da natureza entre elementos distintos, só que se relacionando em prol de algo comum, aí ele começa então a entender que não são vários deuses. É um único Deus por trás de todas essas forças. Aí que vem o sentido da palavra Elohim, que é o quê? É um indivíduo, mas no sentido plural. Ou seja, é algo que retém todos os poderes. Aí até alcançar isso, cara, é milhares de anos. Sim, dentro da história, a maior parte foi esse desenvolvimento. Primeiro dando significação às coisas que acontecem, dando um significado. Uma das crenças mais antigas que se tem na história é o animismo. Animismo, você dá uma ânima no grego é a alma. Você dá uma ânima como significado para as coisas, para a natureza, para a floresta, para os lagos. Então, para a força da terra que faz germinar. De onde vem a palavra animal, né? A ânima é aquilo que tem uma força de movimento, aquilo que cresce. Ânima é o sentido de alma para os gregos. A alma é aquilo que te faz joga você em movimento. É uma força intrínseca dentro de um sujeito, dentro de uma criação. Ânima é um termo grego. Ânima grego. Inclusive, corresponde a Atma também. E não só os seres vivos, porque o Rambam, ele acredita que, baseado no Aristóteles, que as esferas celestes têm ânima, que as esferas celestes elas se movem, então elas têm uma ânima, elas têm uma alma, os astros têm uma alma. O próprio planeta tem uma alma. Isso, exatamente. Então, essa alma que move as esferas celestes, move as estrelas, ela está subordinada ao motor imóvel que é Deus. Então, a ânima é isso, é tudo que está em movimento, seja os animais, o ser humano, a esfera celeste. Ele se referia à esfera celeste como uma coisa só, ou esferas como astros, planetas? Não, esferas no plural. Ou camadas da atmosfera. Esferas no plural, só que não esferas no sentido de um planeta. Um planeta é esférico, uma estrela é esférica, mas não nesse sentido. É como, já viu aquele modelo de domo, que a Terra é plana? Camadas assim. Isso, que a Terra é plana. E existem um domo interno, externo, com várias camadas. E esse modelo evoluiu para uma Terra esférica. Então a Terra esférica continua existindo um modelo de esfera celeste. Por fora da Terra existe a esfera da Lua, que é onde fica a Lua, e a Lua é movimentada. Como se fosse órbitas, né? Como a esfera ela funciona numa órbita. Mais externamente tem as esferas dos planetas, as esferas das estrelas fixas. Então é um modelo mecânico, é como se fosse uma mecânica. É como se existem vários mecanismos, um dentro do outro, cada um girando dentro da sua velocidade. As esferas mais externas são mais lentas,
as esferas mais internas são mais rápidas. Então é um modelo mecânico, é uma cosmologia aristotélica que Eletromagnetismo. que é uma coisa que já foi refutada. Gigantesca. Parte do próprio núcleo da Terra, que seria a primeira esfera, onde tudo é É como se acelerado. fosse Que é a um primeira. gigantesco Depois vai eletromagnetismo. até as estrelas fixas. As estrelas não têm movimento em si, mas elas estão na Que é algo que esfera impulsiona ela, né? mais externa e mais longe. Que é algo que impulsiona ela por trás. O que impulsiona, o que bota em movimentação as esferas é a ânima. A ânima, ele vai dar vários significados, como alma, só que essas almas são subordinadas e agem como anjos, Há uma lei maior. como Malachim, ao motor imóvel, que pôs elas em movimento, mas ele mesmo não tem movimento. Ele é o início do movimento. Então, todo esse modelo cosmológico que é aristotélico, que o Urama acreditava, é ex nihilo. Só que tem uma diferença: ex nihilo, criado do nada, durando com o ad eterno, o eterno do Aristóteles, que acreditava que sempre existiu junto de Deus. Então tem uma diferença aí, mas isso é só um parênteses. Continuando aqui o capítulo 23, onde a gente parou. Capítulo 23. É de acordo com esta metáfora que interpretamos o verbo yatsá, sair em relação a Deus. Como em eis que o Eterno está saindo de seu lugar, Isaías 26, 21. Ou seja, sua palavra que estava oculta de nós até agora é manifestada, como se fosse o nascimento de algo que até agora não existia. Ou seja, o nascimento de uma ideia. Essa é a revelação do Criador naquele lugar. Uma ideia que estava oculta, mas ela foi revelada. E essa ideia, ela vem da palavra do Criador, da revelação do Criador. Pela palavra do Eterno foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todos os seus exércitos. Salmos 33, 6. Então essa parte aqui a gente já leu. Continuando, da mesma forma que o verbo yatsá foi empregado metaforicamente para designar a manifestação de algum ato dele, conforme explicamos acima sobre e eis que o Eterno está saindo de seu lugar. Ele também foi empregado metaforicamente em relação a Shivá, retorno, para designar a descontinuação do mesmo ato de acordo com a vontade divina. Para designar como ele, irei e retornarei ao meu lugar. Ou seja, isso pode ser aplicado em algumas histórias bíblicas. Como que o Eterno abandonou o seu exército e o exército foi derrotado. Então, antes que o rei de Israel estava triunfando com seus exércitos, de repente a providência divina os abandonou, se retira. Então eles são derrotados pelos seus inimigos. Então é como se o Eterno abandonasse o seu povo, se retirasse do seu povo naquele momento. Então isso é uma ocultação daquilo. E esse exército pode ser jogado, aí a gente volta ao que a gente falou no início da aula, ser jogado no acaso. Aí vai dar a lógica: o exército que tem o exército mais forte, o exército que tem mais guerreiro, tem mais preparado, vai vencer, porque o exército que antes estava com a providência divina ao seu lado, logicamente ele é mais fraco, ele é inferior. Então a presença do Eterno, por algum motivo, retorna ao seu lugar, ou seja, sai naquele momento, seja por algum pecado, algum ato que foi contra o que eles deveriam ter feito conforme a vontade divina. Então, meio que eles próprios, o exército, oculta o Criador. Então, no caso, o vaso ficou inapto. E aí, exatamente, aí ele entra no estado de obscuridade, e dentro desse estado de obscuridade a gente já falou que não está sob a providência divina, ele está sob o acaso, ele está dentro da contingência. A contingência, ela... Aí a matemática entra em ação.
Quem tem maior número. o exército mais forte, mais preparado vai vencer. É lógico. Ou a estratégia também. O exército mais estratégico. Às vezes um exército ele pode estar mais Israel nunca preparado pôde contar com estratégia. e o outro ser menor, mais fraco, Israel mas sempre ele foi tem mais independente da estratégia. providência Aí divina. aí é mais certo do que é mais estratégico vencer o que é mais forte. Foi pela estratégia, né? Pela inteligência. Mas não quer dizer também que vai vencer se não tiver a providência divina, né? Se deixar ficar pelo acaso, Estando dentro pela do lógica, acaso, coisa, aí não vai vencer. estando dentro do acaso, tudo pode acontecer. É. E normalmente dá a lógica. A lógica prevalece. E assim, continuando aqui, ele vai falar exatamente sobre isso. Que significa a retirada da Shekhinah que estava entre nós, o que causa a ausência da providência divina sobre nós, conforme foi dito em tom de ameaça. E esconderei minha face dele e ele será por presa. Está em Deuteronômio 31, 17 e 18. Pois, na ausência da providência divina, a pessoa ficará abandonada e à mercê do acaso, tanto para o bem quanto para o mal. Então, isso é um conceito fundamental. Quão terrível é esta ameaça? Sobre isso foi dito figurativamente: retornarei a meu lugar. Oséias 5:15. Então, para a gente finalizar nossa aula, a gente finalizou o capítulo 23 com essa passagem aqui. E a gente volta agora sim à explicação da própria escrita do Rambam sobre o que a gente falou através da linguagem da Kabbalah, sobre exatamente o que ele está falando aqui. É a mesma coisa. Quando o vaso ele está sem a sua kavaná em cima, que a gente chama daquela tela, massar, ele não recebe para o outro. Então ele não faz a correção que aproxima ele em similaridade de forma e revela a providência divina. O vaso, ele vai querer receber a luz, só que a luz, ela se torna, dentro desse modelo, uma antítese, uma antípoda, ou seja, o seu contrário do vaso, se tornam contrários. Então, o vaso, ele não consegue absorver as propriedades da luz que deveria corrigi-lo. Eles se tornam exatamente dois objetos contrários, a luz e o vaso, dentro desse modelo. Então, a luz, ela não consegue adentrar em forma de orpime, que é a luz que corrige. A orpime é o que faz o vaso sentir a presença divina. É o que faz o vaso ter esse sentimento, que é esse prazer espiritual. É isso que faz o vaso ter uma percepção da glória do Criador. E faz o vaso ser uma Shekhinah. A Shekhinah é exatamente uma combinação da luz e vaso. É quando o vaso está preenchido pela luz. Então ele se torna uma Shekhinah, uma casa para o Criador. A Shekhinah é exatamente isso, uma casa. É um lar para o Criador. É um local de recepção para a glória do Criador. Então, se torna o contrário disso, se torna uma escuridão. E se tornando uma escuridão, a providência divina se oculta. E a providência divina se ocultando, o que sobra é a lógica da contingência, do acaso. E o acaso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Não é legal ficar no acaso. Mas o próprio Rambam diz que quão terrível é essa ameaça, ficar dentro do acaso. E aí Então, que entra a influência dos astros. a influência dos astros, a influência das forças naturais, Aí eu não quero isso. a influência das forças naturais. As forças naturais, elas não vão te fazer algo, Elas não têm sentimento, emoção, ela só tem não vai causa. fazer Forças um da ato natureza. sentimental. E ela funciona como ela funciona, E tanto assim, para o bem quanto para o mal. me tira uma dúvida. Eu acredito, né, na minha pequena percepção, um exemplo, o Criador que a gente chama de ação, né?
Então o Criador ele vai enviar uma situação para, um exemplo, para Maria se elevar. Aí ela fecha o coração, ela não deixa essa luz fazer esse trabalho de recepção para doação. Ela não consegue, né? Ela está muito na materialidade, não posso, isso é meu, estou apertado, não posso dar e tal. Isso acontece direto com a gente. E aí eu acredito que o Eterno deve dar, porque Deus é Deus de oportunidades. Porque eu acredito que o Eterno ele quer que a gente realmente se eleve, se deixe ser trabalhado. Né, por uma questão de evolução pessoal. Porque todo mundo toda alma veio por uma questão de uma evolução pessoal. E aí ele vai enviar uma outra oportunidade. É só a gente estar atento a perceber os movimentos. Que a gente vai perceber, às vezes é um animal, às vezes é uma coisa tão, às vezes imperceptível, a gente não percebe. Mas ele envia uma situação para a gente ter uma reação bacana, positiva. De repente essa luz entrar e esse vaso ser trabalhado. E a partir daquele ponto, ele sente um negócio tão legal, tão gostoso, ele fala, pô, esse é o caminho. Então eu vou começar a trilhar por esse caminho, começar a ser um observador das situações. Eu acredito nisso, não sei, eu acredito que seja mais ou menos. Na Kabbalah tem muito isso, de É nós isso? sermos observadores. Eu acho que é isso aí. E isso, essa outra parte é da quebra das cascas, das nossas cascas. Pelo meu entendimento, eu acho que é mais ou menos por esse negócio aí. Então é isso, todo mundo entendeu a nossa aula de É isso, hoje? pessoal? É isso, é trabalhar sempre para revelar o Criador do mundo, é corrigir E anular o ego. o nosso eu, corrigir o eu. Corrigir o eu é corrigir o ego, é corrigir o receber para si mesmo. É a parte chata do trabalho. Exatamente. É a Nahash? É a Nahash? É a narragem, tem as hipóteses, são várias forças atuando em favor do ego. Quem viu a Paraxá da semana? Então é isso. Viu? O rapaz morreu. Ó, gente, vamos tirar 10 minutinhos.